Depois de cantarmos somente crer, nós vamos ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 3, é onde vamos ler o verso 17. Apocalipse capítulo 3, o versículo 17. Então nós vamos cantar somente crer primeiro. Não temas, rebanho, foi por ti que ele foi, da cruz até o trono, a vida entregou, é todo o poder na terra e no céu. Por amor a ti, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, teu pastor à frente vai, escolher o caminho que deves trilhar. As águas de mar adoçará para ti, amarga bebeu lá no Getsemane. Somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Não temas, rebanho, qual seja o teu quinhão, as portas fechadas não impedirão, nunca abandonará, nunca se ausentará, na noite ou manhã sua presença será. Somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Amém. Então agora vamos ler a Bíblia, né? O Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 3, o versículo é o 17. Capítulo 3, livro de Apocalipse. Apocalipse é o último livro da Bíblia. Creio que todos nós sabemos disso. Capítulo 3, verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, é miserável, e pobre, e cego, e nu.
Aconselho-te que adivinhe com tesouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Querido Deus, eterno Pai, nós agradecemos a Ti por quando lemos aqui na Tua Palavra. E os céus e a terra passarão, mas a Tua Palavra não passará. E nós estamos felizes de estarmos aqui, de podermos saber que estamos na Tua Palavra e que, sendo a Tua Palavra, também nós não passaremos. Nós continuaremos da mesma maneira como a Tua Palavra continuará. Tudo vai acabar, tudo se desvanecerá, os céus passarão, também a terra vai acabar, mas a Tua Palavra não. Isso é o que Jesus diz, e nós cremos nisso. Abençoe-nos, portanto, nesta noite. Pedimos a Ti abençoar cada coração que está aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Assentai-vos. Cantando esse corinho, ou melhor dizendo, né? Esse hino, somente crer, como nós estamos cantando, exatamente para todos nós podermos aprendê-lo, né? Em seu todo, né? O hino todo, né? É um hino maravilhoso, em que nós acostumamos a cantar somente o coro, né? Aí chamamos de corinho. Mas na verdade ele é um hino em que o profeta Irmão Branham, até onde nós sabemos e conhecemos, adotou este hino como o lema, não é, de todo o seu ministério. Porque não há mais nada, ou não existe nada, né, que nenhum ser humano possa fazer para ele poder alcançar algo de Deus. Não existe nada que eu possa fazer ou que alguém possa fazer na melhor da sua intenção, em seu esforço, se esforçando aqui, se esforçando ali, para tentar se beneficiar de Deus com essas coisas próprias, né? Mas a única maneira, a única forma de realmente nós podermos ser abençoados e alcançar de Deus alguma coisa é se realmente nós podemos crer. Por isso esse hino fala isto: somente crer, somente crer. Tudo é possível, tudo é possível, somente crer. E nós estamos, é claro, diante da palavra de Deus, e nela, desde o Gênesis até o Apocalipse, nós encontramos exemplos de pessoas que creram, confiaram em Deus, em meio a situações mais difíceis. Em meio a situações mais difíceis, eles confiaram em Deus, e Deus não os desamparou.
Deus não os decepcionou. Deus sempre esteve presente. Deus sempre esteve em cena. Entrou em cena a favor de todos aqueles que nele confiaram. E o profeta Irmão Brana, ele disse, ele fala que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus especialista em ajudar a todos aqueles que não podem ajudar-se a si mesmos. É interessante nós observarmos essa frase do profeta Irmão Brana que eu acabei de citar. Se não me engano, ele disse isso na mensagem pregada por ele: esteja certo de Deus. E se há uma coisa que nós realmente precisamos de estarmos certos, é isto: estarmos certos de Deus. Porque desde que cremos na palavra, nós temos então colocado a nossa confiança nela e deixando que ela então cuide de todos nós. A escritura que nós lemos aqui, neste capítulo 3, versículo 17 em diante, está falando exatamente da era de Laodiceia, a última era da igreja, e é a era na qual nós estamos. É uma era que, dentre todas as demais eras da igreja, as outras 6 eras passadas, é a única era em que Deus foi colocado de fora dela. É a era onde Deus está do lado de fora dela. E nós lemos aqui a condição dela expressado nesses versículos, do verso 17, onde nós lemos, onde nós começamos a ler as condições dela. Se as condições dela é como está escrito aqui, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Vejam como está escrito: e de nada tenho falta. Ora, se alguém é abastado de tal forma, rico dessa forma, de tal maneira, tão abastado, e que chega ao ponto em que ele de nada tem falta, ele está vivendo no céu. É o que essa era pensa. Eles estão nessa condição onde, na verdade, eles têm tudo. E se nós olharmos, é claro, pelos olhos naturais, deixarmos de lado o lado espiritual e formos olhar o lado natural, nós veremos que realmente essa é uma era maravilhosa, olhando o lado natural. Mas o que o profeta Irmão Brana fala a respeito dela nisto aqui, não é o lado natural, mas é o lado espiritual. Então isso só pode ser concebido por aquele tipo de pessoas que o profeta Irmão Brana disse que tem uma percepção profética, para poder então entender que essa é a era realmente aonde ela se gaba de ter tantas coisas, tantos bens materiais, tanta coisa tremenda, maravilhosa, tantas igrejas, tanta sabedoria, tanto conhecimento, tanta teologia, tanto entendimento nas coisas, sabedoria que tem abundado de uma forma tal, e igrejas e mais igrejas sendo construídas,
e eles fazendo coisas realmente para prosperarem para amanhã, continuarem aqui vivendo e tal, e enfim, chegando a um ponto onde realmente, na concepção deles, eles não têm falta de nada. É verdade. Mas na sequência do versículo, o mesmo versículo 17, aqui está o que Deus diz dela. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aleluia. Vejam que coisa. O pior é que não sabe. Umbanda mostra esse aspecto, e não sabes, na mensagem que ele pregou, tirada daqui deste versículo. E não sabeis. Onde ele disse: não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Essa é a condição da era na concepção de Deus. Essa era em que estamos vivendo. Com tudo que ela tem, com tudo que você pode pensar de fantástico, de maravilhoso, de encher os olhos das pessoas, como as pessoas olham o mundo hoje da maneira como está. E eles simplesmente estão felizes, alegres, pensando que está tudo bem. Mas eles não são nada mais nem nada menos do que aquilo que o profeta irmão Branham fala. Eles estão como aquele garotinho que está passando de noite, bem tarde da noite, em frente ao cemitério, e quando ele vai passar bem em frente ao cemitério, ele começa a assoviar, para dizer que não está com medo. Para dizer que não está com medo. Você sabe, né? Hoje não é tanto assim, mas há uns anos atrás, coisa mais horrível que era é pensar que você tinha que passar de noite, né, em frente a um cemitério, né? É a pior coisa que existe, né? Era a pior coisa que existe, né? Hoje talvez isso seja esteja muito distante das pessoas pensarem em ter medo de passar em frente ao cemitério e tal, né? Mas há um tempo atrás era, por isso que Van Branham dá esse exemplo, né? E ele especifica essa era como esse menino, né? Aquele menino que teve que passar em frente ali ao cemitério em uma determinada hora da noite, né? E quando então ele foi passar bem em frente, ele começou a assobiar, para disfarçar que não estava com medo. Mas lá no fundo, ele estava com medo. Só para disfarçar. E assim se encontra essa era. Eles falam de todas as coisas que eles têm alcançado, de todas as boas coisas que eles têm alcançado. Eles falam das suas músicas que eles podem ouvir para lhes trazer a consolo. Eles falam das suas alegrias ao ouvir músicas, essas músicas mundanas. Eles falam a respeito dos seus jogos de futebol e todos os outros tipos de jogos, para poderem satisfazer as suas necessidades íntimas. Mas no fundo eles sabem que nada disso pode preencher o vazio que está lá dentro. Aleluia. Eles sabem disso. E podem falar de suas igrejas, de irem às igrejas e tentarem orar e fazer tudo o que eles puderem e quiserem fazer. Mas no fundo, eles sabem que há um vazio lá por dentro que não tem sido preenchido com nada dessas coisas. Mas, irmãos amados, vejam só. No dia de Pentecostes, quando Pedro se levantou ali para poder responder àquelas pessoas que haviam visto a descida do Pentecostes, haviam visto, melhor dizendo, a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando aquilo aconteceu, e aquelas pessoas que estavam ali, que ouviram aquele acontecimento que havia acontecido, e os discípulos falando em línguas, o Espírito cheio do Espírito Santo falando em línguas diferentes, é aquelas pessoas que estavam ali, de todos os tipos de nações diferentes, ficaram maravilhados de verem eles falarem nas próprias línguas que eles haviam nascido, sendo eles todos ali, todos aqueles que estavam ali, sendo todos eles galileus.
Chegaram até ao ponto de perguntar. Então foi quando então Pedro teve que lhes dar a resposta para aquela pergunta que eles tiveram. E a resposta que Pedro deu para eles foi uma resposta bíblica. Foi a resposta do cumprimento da palavra, daquilo que Deus havia prometido através do profeta Joel, no capítulo 2. E ele chegou a citar a Escritura, lhes mostrando que aquele acontecimento ali que eles presenciaram não era outra coisa senão a descida do Espírito Santo, a promessa que Deus havia feito. E quando então eles ouvindo a pregação do apóstolo Pedro, perguntaram então para Pedro: o que é que nós devemos fazer, varões e irmãos? Agora eles fizeram aquela pergunta porque eles tiveram então tiveram seus corações compungidos pela pregação da palavra de Pedro ali para eles. Em outras palavras, a pregação que Pedro deu ali para eles em resposta à pergunta que eles haviam feito, compungiu seus corações e eles se converteram. E perguntaram para Pedro: o que é que nós temos que fazer, varões e irmãos? Ora, todos nós conhecemos isso, está na Bíblia, nessa escritura que estamos citando aqui, que acabamos de citar, o capítulo 2 do livro de Atos. E Pedro então lhes disse: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém. Pedro, cheio do Espírito Santo, estava ali agora mais do que nunca capacitado por Deus, cheio do Espírito Santo, para poder dar para aquelas pessoas a resposta que eles haviam então feito para eles. E se ele estava cheio do Espírito Santo, ele não errou quando ele respondeu da maneira que ele respondeu. Quando lhes disse: arrependei-vos. Ali estava exatamente o começo da igreja. Ali estava exatamente o começo da igreja, quando a igreja estava nascendo. E a igreja nasceu sob essa base, porque na verdade a igreja de Jesus Cristo, ela é fundamentada, ela é estabelecida e ela se firma exatamente neste fundamento, que começa exatamente com arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E depois disso, no capítulo 3, Pedro ainda volta a dizer para aquelas pessoas, depois de ele ter passado pela porta do templo chamada Formosa, de ter curado aquele coxo ali, ele e João, depois Pedro volta a lhes falar a respeito da mesma coisa, que é o arrependimento. Quando ele disse para eles assim: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. É verdade. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes as pessoas pensam que elas não precisam de arrepender-se. Arrependimento é uma das principais coisas nas nossas vidas como cristãos. Para nós começarmos a dar o primeiro passo na nossa vida para servirmos a Deus, para sermos cristãos, tem que ser precedido disso, de arrependimento. E depois que nós estamos nisso e que nós continuamos vivendo assim, nós ainda vamos precisar de fazermos isso diversas vezes nas nossas vidas. Ainda vamos ter que continuar nos arrependendo. Mas o mal das pessoas é pensarem que eles não têm que se arrependerem de nada, que eles não têm que se arrepender. Agora vejam só aqui, ó. Aconselho-te que é de mim, agora vem o conselho de Deus para essa era. Aconselho-te que é de mim, compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Esse é o conselho de Deus para eles, ó. E vestes brancas, para que te vistas,
e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Você viu o arrependimento aqui requerido por Deus para esta era de Laodiceia, que é a última era. Mas se nós voltássemos aqui às páginas da Bíblia, no mesmo livro de Apocalipse, nós vamos ver que de todas essas eras da igreja, aquilo que o Espírito Santo trouxe para cada uma delas, a mensagem concisa de Deus para cada uma das eras, estava embutida o assunto de arrependimento. Na primeira era da igreja, que é no capítulo 2, nós temos aqui no capítulo 2, verso 4 e 5, escrito assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrepende-te. Na primeira era da igreja, já estava Deus ali exigindo deles um arrependimento, porquanto eles já haviam começado a se desviar da palavra de Deus, abandonando aquele primeiro amor que eles haviam recebido ali naquela primeira era, depois que então o Espírito Santo caiu sobre eles e as grandes obras maravilhosas de Deus através do Espírito Santo estavam sendo realizadas através deles. Está escrito aqui que aquela primeira era, que estava ali perto daquele acontecimento ali, que foi a descida do Espírito Santo, conforme citamos Atos capítulo 2, eles estavam ali necessitando de se arrepender. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei de seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Veja só como diz. Aí você vai para a segunda era da igreja aqui, que é a Esmira, é uma das únicas eras da igreja onde Deus não fala a respeito de um arrependimento conciso para eles. Mas eles não tiveram nenhum momento na vida deles em que eles tiveram que se arrepender de alguma coisa. E mesmo embora não esteja escrito aqui na mensagem à era de Esmina nada com relação a eles terem que se arrepender, certamente eles tiveram que se arrepender de alguma coisa. Porque esse é o grande mal de nós, às vezes, pensamos que nós não precisamos de nos arrependermos de nada. Porque o que é arrepender-se? É dar meia volta e voltar atrás. Amém. Arrepender significa isso. Dar meia volta, voltar atrás e começar outra vez. Quer dizer, é uma oportunidade que Deus dá. Por isso é que quando alguém conhece o Evangelho lhe é revelado, ele então sabe que ele é um pecador, ele tem que se arrepender. Quer dizer, voltar atrás para começar novamente, porque é uma oportunidade que lhe está sendo dada. Agora aqui na terceira era da igreja de Pérgamo, que é a partir do versículo 12, você lê a mensagem de Deus para essa era de Pérgamo. E aqui no versículo 16 você encontra, na mensagem concisa do Espírito Santo para aquela era, Deus lhes dizendo assim: arrepende-te, verso 16. Cada era teve que se arrepender. A era em si tinha algo do que se arrepender. E aqui no verso 16 é onde diz para a terceira era: arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti e contra ele batalharei com a espada da minha boca. Na quarta era da igreja de Tiatira, o Espírito Santo continua falando já na quarta era. E na mensagem concisa que o Espírito Santo teve para aquela era, nós encontramos a mesma mensagem de arrependimento
ser passada para ela, como nós lemos aqui do verso 20 em diante. Mas tenho contra ti que toleras que Jezabel, a mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Agora aqui foi dado tempo para que ela se arrependesse. Isso já é na quarta era. Vejam só. Na quarta era da igreja. Passamos por Éfeso, Esmirna, Pérgamo e agora estamos na quarta, que é Tiatira. A quarta era da igreja. A era da negridão. E aqui diz assim, verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Você viu aí? Aleluia. É a única era da qual está escrito que Deus pediu para ela se arrepender, Deus deu tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Por isso ela teve que ceifar a situação de extrema escuridão pela qual ela passou, porquanto ela não se arrependeu daquilo que Deus havia pedido para ela se arrepender, da prostituição espiritual na qual ela se encontrava. E então veio a quinta era, quando então Lutero se levantou com a palavra de Deus para aquela hora. Mas o Espírito Santo, na mensagem concisa do Espírito Santo para aquela era, também não deixou de exigir para aquela era da igreja, aqui no capítulo 3 de Apocalipse, o verso 3, aonde diz assim, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. Aleluia. Vejam só, eles tinham que fazer isso. Deus havia começado a trazer a igreja de volta ao evangelho original. Aquilo foi simplesmente o começo do retorno. Quando Deus prometeu que restauraria a sua palavra de volta à sua origem, ao evangelho original, ao evangelho de Pentecostes, ao evangelho do começo, o evangelho do princípio. Vejam só, começou aqui nessa quinta era, quando Lutero pregou o justo viverá da fé. Observe só, ali eles tinham essa mensagem de se arrepender, eles tinham que se dobrarem diante da palavra de Deus para aquela hora, e tinham então que ter o arrependimento em seus corações. Ele diz aqui mais, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, não saberás a que hora sobre ti virei. E além de se arrepender, eles teriam que vigiar. Porque se eles não vigiassem, eles não iriam então conhecer a hora em que o ladrão haveria de vir. Observe, porque ele diz, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. E depois você encontra a sexta era da igreja. É outra era da igreja onde o Espírito Santo, aqui na mensagem concisa trazida a esta era, não menciona nada com relação a um arrependimento que eles tinham que ter. Mas não quer dizer que eles não tiveram que se arrepender. Eles também tiveram, porque o processo do Espírito Santo para trabalhar em cada coração, no coração e na alma de cada eleito, é isso, é se arrepender. E até que nós chegamos na era em que nós estamos vivendo. Agora, se aquela primeira era da igreja, observe só, meus irmãos, se aquela primeira era da igreja teve que se arrepender de algo que ela havia feito, estando bem perto de Pentecostes, Deus teve que dizer para eles que eles tinham que se arrepender, e essa era na qual estamos vivendo. Deus não é um Deus que brinca, Deus não é um Deus que está trabalhando de uma forma como muitos pensam, como um Deus que fez tudo e parece que cruzou os braços e não se importa e não se incomoda com nada mais.
Deus se incomoda assim. Da mesma maneira como os pecados de Sodoma e Gomorra incomodaram a Deus ali nos tempos de Ló, ali no tempo de Abraão, quando Ló estava lá em Sodoma, os pecados daquelas cidades ali incomodaram a Deus de tal maneira que Deus desceu para poder trazer juízo sobre aquelas cidades. Deus também está incomodado. Deus não cruzou o braço. Aleluia. Deus não cruzou os braços. Deus não faz isso. Não pense o homem que Deus não está vendo o que está acontecendo. Deus está vendo tudo. Os olhos de Deus tudo vê. Tem um hino que se canta assim. Glória a Deus. Tudo os olhos de Deus vê, tudo os olhos de Deus vê. Tem gente que pensa que não. Pensa que pode enganar Deus. Podemos enganar uns aos outros. Eu posso enganar vocês, vocês podem me enganar, né? Podemos enganar uns aos outros, mas Deus ninguém engana. Amém. Ninguém engana Deus. Deus sabe de tudo. Deus vê todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Deus não é um Deus que está brincando com sua palavra. E se Deus não brinca com sua palavra, nós também não estamos colocados aqui para brincarmos com sua palavra. E a sua mensagem em toda a era sempre foi a mesma, chamando as pessoas ao arrependimento, chamando as pessoas a um conserto, a arrependência dos seus pecados, a se converterem. Conforme eu citei aqui a escritura do apóstolo São Pedro, aqui, aonde ele disse no capítulo 3 do livro de Atos: arrependei-vos e convertei-vos. Se nas eras passadas, para as pessoas poderem encontrar o favor com Deus, elas tiveram que vir por esta via, por que hoje não é? Hoje é através da igreja? O diabo enganou as pessoas, pensando que eles vão alcançar o favor de Deus através de uma igreja. Não, vem aqui, feliz é a nossa igreja aqui, ó. Coloque seu nome no rótulo membro da nossa igreja aqui, está tudo bem, não é não, isso é mentira do diabo, é engodo do diabo. É verdade. Não importa qual seja a igreja, ninguém é salvo através de uma igreja, não é se filiando a isto, aquilo outro. Você tem que realmente se arrepender. Amém. Tem que haver arrependimento. Eu passei a página da Bíblia, mas está aqui, ó. Observe só aqui. Voltando à escritura do Apocalipse aqui, capítulo 3. Onde diz: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Veja o que está escrito para essa era. É o verso 19. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Aqui é a condição dessa era de Laodiceia. É Jesus dizendo que está à porta e bate. Isso aqui é da era. É da era. Eu estou aqui com a mensagem humana querendo começar ela. Mas parece que hoje eu não vou nem entrar nela, né? Porque parece que Deus virou a coisa, né? Eu tinha até pegado a mensagem para falar aqui, mas não estou dando conta de entrar, né? Veja só. Ia começar a outra mensagem, a porta para o coração. A porta para o coração, né? Entendeu? Por incrível que pareça, a escritura que o Mombrano leu é a que eu li, né? É a que eu li, né? Veja só. Então, a condição dessa era, por este versículo aqui, o verso 20, onde Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato. Isto é ele dizendo. Se está batendo na porta, está do lado de fora. É verdade. Está do lado de fora. De todas as eras da igreja aqui, o profeta Irmão Brano, o profeta que Deus nos enviou para esta era, segundo a revelação de sua mensagem, segundo a unção do Espírito Santo sobre ele, para revelar a palavra nesse tempo,
Porque ele é um anjo de Malaquias, capítulo 10, versículo 7, o revelador da palavra. Ele é este anjo de Apocalipse 10, 7, que viria revelar os mistérios da palavra. Amém. Ele, esse mensageiro, profeta de Deus, que ele nos enviou, diz para nós que de todas as eras da igreja, dessas 7 eras da igreja aqui, esta era de Laodiceia é a única que Cristo está colocado por lá de fora. Por quê? Porque eles têm rejeitado a sua palavra. Eles têm credos, eles têm dogmas, eles têm doutrinas humanas, eles têm interpretações próprias. Como Jesus Cristo mesmo disse no tempo dele: vós com a vossa tradição haveis invalidado a minha palavra, e haveis feito com que a palavra de Deus ficasse nula para as pessoas. É o que essa era tem feito. No tempo de Jesus, ele era a palavra para o seu dia. E aquela geração para a qual Jesus veio, principalmente aqueles para quem ele havia vindo, que eram os judeus, eles rejeitaram o seu Messias. Em outras palavras, eles rejeitaram a palavra de Deus enviada para o seu dia, porque Jesus era a palavra enviada para aquele dia, para eles, mas eles rejeitaram, ficaram com as suas tradições. Os religiosos daqueles dias se uniram, fizeram uma união, mas uma união política para poder combater a verdadeira palavra. Eles não fizeram uma união de harmonia. Não. Eles fizeram uma união política. Os herodianos, os fariseus, os saduceus, os zelotes, todas as religiões que haviam naqueles dias se uniram num espírito político para combater a verdadeira palavra, que é Jesus Cristo. Amém. E por fim, juntos, penduraram ele no madeiro. Vejam só. E essa era tem feito com a palavra de Deus a mesma coisa. Ora, vejam só isso aqui. Carregar o vitupério de Cristo. Eu vi isso aqui essa semana. A Bíblia fala a respeito de carregar o vitupério de Cristo, né? Nós temos que carregarmos o vitupério de Cristo. A Bíblia fala aqui no livro de Hebreus a respeito de Moisés. Escute isso. Quando Moisés, é no capítulo 11 de Hebreus que isso está escrito. Quando Moisés rejeitou o Egito, quando ele escolheu amassar barro com aquele povo, ele estava fazendo exatamente isso. Ele estava tomando sobre si o vitupério de Cristo, ó. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. É Hebreus 11, 24. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo. Amém. Ora, como hoje aquele acontecimento ali, no tempo de Moisés no Egito, estava longe do sacrifício de Cristo. Mas Paulo está dizendo aqui que a escolha que ele fez era exatamente isso. Vejam só, quando ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, quando ele rejeitou o trono do Egito, ele estava fazendo exatamente isto, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. E quando a Bíblia fala, o mesmo apóstolo Paulo fala a respeito de nós temos que carregar o vitupério de Cristo, é o quê? Todo mundo, quando se pensa a respeito de carregar o vitupério de Cristo, pensa-se lá na cruz de Cristo, naquele sacrifício de Cristo, no que ele sofreu lá,
Mas carregar o vitupério de Cristo hoje é ficar com a mensagem do dia. Aleluia. O vitupério de Cristo hoje está na mensagem que nós cremos. Esse é o vitupério de Cristo hoje. Sabe por quê? Porque aquele vitupério de Cristo lá no Calvário, quando se olha para lá pensando nesse sentido que aquilo é vitupério, isso hoje todo mundo quer. O Cristo que foi dependurado lá no Calvário, todo mundo hoje de uma forma geral quer. Todo mundo sabe a respeito dele. Mas quem é que de fato carrega o vitupério daquilo? É verdade. O vitupério de Cristo hoje não é outra coisa senão essa mensagem. Sim, essa mensagem que é rejeitada. Essa mensagem que as pessoas não querem. Porque a verdade de Deus, ela sempre foi rejeitada em qualquer tempo. Ela foi rejeitada nas arenas, quando os cristãos morriam aos montões lá, devorados por leões famintos, mortos em fogueiras acesas, morriam em todos os tipos de morte horríveis, durante aquela época da Inquisição da Igreja Católica. Estava ali condenando os cristãos, fazendo aquelas coisas. Ora, o que era aquilo? Era a palavra de Deus sendo rejeitada naquele tempo, e os filhos de Deus foram queimados da maneira como foram trucidados da forma como foram, passaram por aquele período escuro, e em todas as eras foi assim. Quando Lutero pregou a mensagem do seu dia, eles foram rejeitados. Quando Wesley entrou em cena, também com a palavra do dia, a mensagem dele foi rejeitada. Quando os pentecostais vieram com a restauração dos dons, a palavra de Deus outra vez foi rejeitada. E agora, na hora que estamos vivendo, e nesta era de Laodiceia, outra vez a palavra de Deus veio. É o vitupério. Aleluia. Glória a Deus. É o vitupério de Cristo que tem sido rejeitado, que as pessoas não querem. Então, essa é a única era em que Cristo está do lado de fora. É o verso 20 aqui, ó. Eis que estou à porta e bato. Por quê? Porque rejeitaram a palavra de Deus para hoje. Porque a palavra de Deus para hoje, sabe o que ela é? É a mensagem. Aleluia. Quando a pessoa rejeita essa mensagem, está rejeitando Cristo. Cristo é a palavra. É verdade. Mas aqui diz, ó, se alguém ouvir, se alguém, isso é individual. Agora aqui está dizendo o indivíduo. Vejam como diz, se alguém ouvir a minha voz. Agora qual é a voz de Deus hoje? É verdade. Se alguém ouvir a minha voz. A voz de Deus hoje é a voz que Deus tem trazido para nós através do seu mensageiro. O mensageiro falou a palavra de Deus. A mensagem que ele pregou é essa voz. A voz de Deus. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Agora vejam essa promessa aqui no versículo 21 para essa era. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então não pense de uma maneira diferente nessa era que nós estamos vivendo. A prova de que somos realmente cristãos, genuinamente estabelecidos pela palavra, é que nós estamos passando por esta experiência de saber que temos que sempre nos arrependermos. Amém. Por isso não adianta. Se alguém veio para essa mensagem, seja de onde for, seja da Igreja Católica, seja da Batista, seja da Metodista, seja da Assembleia de Deus, seja o que for,
seja do lugar que for, para ele entrar nisso, para ele fazer parte disto por uma eleição, porque é por eleição, ele vai ter que entrar pela mesma via, pelo mesmo canal de Atos capítulo 2. Arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. É claro que o verso não diz somente isso, mas diz mais, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe. Ora, os que estavam distantes, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar as eras vindouras. O restante do versículo que Pedro falou sobre isso está mostrando que é uma abrangência nas eras da igreja. Até no último dia, quando Deus ainda estivesse chamando. Amém. Então não há como. Se alguém quer, se alguém deseja, se alguém quer entrar nisso, mostrar que faz parte disso, tem que entrar por essa via. É a via do arrependimento, sendo batizado em nome de Jesus Cristo, conforme a palavra de Deus diz. E depois disso, você continua a jornada cristã aqui, e continua a ter que ser... sempre tem que estar se arrependendo de alguma coisa, de algo errado que você faz, tem que se arrepender, de algo errado que você disse, você tem que se arrepender, de uma atitude errada você tem que se arrepender, até mesmo de um pensamento errado se arrepender, você continua tendo que se arrepender. Arrependimento é uma coisa muito importante e necessária nas nossas vidas. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Vejam esse sacrifício do Calvário. Antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos, nos últimos dias, agora, por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade. A obediência é imprescindível. Essa era não quer obedecer. Essa é uma era de desobedientes. Mas obedecer é uma coisa muito importante. Obediência te leva ao seu destino final. Desobediência também leva pessoas a destinos. O homem desobedece ali a lei, ali na estrada, ali na rodovia, aí dá um acidente, um desastre, ele morre. A desobediência fez aquilo, a imprudência, a falta de paciência para esperar e ultrapassar na hora certa. A desobediência faz isso também, mas a obediência também faz. A obediência é muito mais. A obediência faz você se livrar daquele acidente. Faz você se livrar de muitas coisas ruins, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne, isso é carne, é como a erva, e toda a glória do mundo, toda a fama, tudo que ele alcançar aqui, como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Secou, caiu. A flor está bonita hoje, amanhã começa a secar, até que cai. Assim é a glória do homem, e assim é a carne, é a nossa carne. Não importa quem seja.
Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa palavra permanece para sempre. Pedro diz aqui, é onde eu estou lendo. A escritura que eu li agora foi 1 Pedro, capítulo 1. Eu comecei no verso 18, até terminar no verso 25, quando ele termina assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Amém? E é nisso que nós estamos. É nisso que estamos agarrados. É nisso que nós queremos permanecer. Porque precisamos continuar no caminho de arrependermos. Todos os dias eu preciso de arrepender de coisas erradas que eu faço, de coisas ruins que eu penso, entendeu? Até mesmo de coisas, ações ruins que você comete. Você tem que se arrepender. Todos os dias temos que nos arrepender. Por isso é que a misericórdia dele nos sustenta. Porque o que é graça? O profeta diz, eu ia dizer misericórdia e depois graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Todos nós conhecemos o irmão Marna contando a história do filho do rei. Aquele rapaz que matou o filho do rei. Foi julgado, condenado, está lá na prisão, esperando a hora dele morrer. Está lá aquele rapaz lá, na prisão. Sua boca toda branca, seus olhos cheios de pus, ali na prisão. Um dia o rei resolveu ir visitá-lo. Aí o rei foi lá, na prisão, visitar aquele rapaz. Chegou lá, começou a conversar com ele. Mas o que foi que meu filho te fez para você matar ele? Ah, meu senhor, meu rei, foi a minha insensatez. Foi a minha inveja. A minha insensatez, a minha inveja, foi o meu desequilíbrio, Senhor, que fez eu matar uma pessoa tão real como é o seu filho. Foi a minha vida de insatisfação que fez eu fazer aquilo com aquele rapaz. Mas eu estou arrependido de ter feito aquilo. O rapaz falou para o rei. O rei virou as costas, não disse nada e voltou. Chegou lá, foi lá nas autoridades e falou: queime todo o processo, queime tudo. Ponham tudo isso aí no fogo. Aí depois mandou uma carruagem lá na porta daquele presídio e estendeu um tapete até aquela prisão e mandou o rapaz vir. Aleluia. Disse para ele: venha. E disse para ele quando ele encontrou: de hoje em diante você será o meu filho. Colocou ele no lugar do filho que ele havia matado. Então a mamãe fala assim: fale a respeito de graça. Fale a respeito do que é a graça. Graça é isso. É um favor que você recebeu de Deus, que nós recebemos de Deus, sem merecermos. Eu não merecia, você não merecia, nenhum de nós merecíamos, mas Deus fez isso por nós. Por quê? Porque Ele nos amou. Amém? E Ele ama o mundo da mesma maneira. Se alguém crer, alcança a mesma graça. Mas só vai alcançar aqueles que são pré-ordenados para isso. Quem não é, não é. Quem é, quem não é, não é. Amém? Graça e misericórdia, perdão, arrependimento, é disto que precisamos. É isto que nos levará até o fim. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos de coração, de alma, pela Tua palavra que Tu nos tens dado nessa noite. Abençoe isso em cada coração e que nós sejamos agradecidos ao Senhor por tudo, pois é no nome de Jesus Cristo que nós pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Então, meus irmãos, Deus os abençoe. Até domingo de manhã e domingo à noite, se o Senhor nos permitir. Amém? Senhor vos abençoe. No nome de Jesus Cristo.